Olá, turminha, tudo bem? Vamos hoje continuar a nossa aventura, tá certo? Fica aí ligadinho para a gente saber o que é que vai acontecer na história de hoje, tá bom? Lembrando que a semana passada a gente viu que Amã, aquele homem muito, muito mau, fez uma armadilha para fazer que o rei Assuero assinasse um papel, ou seja, ele com o anel do rei assinou um papel para que fosse enviada uma carta para todos os locais para mandar matar o povo judeu, de raiva que ele tinha de Mordecai. Mordecai não se ajoelhava para Amã, não é isso? E aí ele ficou com raiva do povo judeu. Lembrando que a nossa rainha, a história da nossa rainha de hoje, a rainha Esté, ela é uma rainha que tinha o quê? Que ela era do povo judeu, não é isso? Ela fazia parte do povo judeu, ela era judia. Mas aí ninguém sabia dessa história, só Mordecai e Esté, e a rainha Esté, não é isso? E aí todos os judeus ficou muito triste quando começaram a ouvir o que os cavaleiros levavam e informava que naquele dia marcado teria que as pessoas entrassem na casa dos judeus para matar o povo judeu. Olha só que confusão deu, hein? Vamos ver o que aconteceu? A mãe não estava nem aí, ó. O rei não sabia, o rei não confiou em Amã e não sabia dessa trama toda, dessa matança toda. Aí vamos ouvir agora, Tia vai colocar o slide para que a gente possa continuar a nossa história, tá bom? Vamos lá? Saber o que, é que vai acontecer hoje? Olha, ó, um pedido de ajuda, tá certo? Vamos ver e escutar. Lembrando que não responda às atividades aqui embaixo, tá certo? Antes de você ouvir toda a historinha, tá bom? Para que você tire uma nota boa, para que não possa errar, tá certo? Aí, Esté, lá no seu palácio, no seu quarto, porque ela tinha um local dela, do palácio, do lado do palácio dela, e o rei Assuero ficava em outro local. E aí, Esté, sem saber de nada no seu quarto, entrou umas servas que cuidavam de Esté. Essas pessoas que trabalhavam para Esté, para ajeitar o cabelo, para limpar as coisas, cuidar de Esté, chegou comentando: Rainha Esté, o povo judeu, está acontecendo alguma coisa com o povo judeu. Aí Esté já ficou com medo, já ficou assim preocupado. O que aconteceu? Perguntou Esté. Não sabemos direito, mas eles estão chorando muito. A gente anda na rua, vê eles chorando muito, e eles estão vestidos com roupa de saco, inclusive o Mordecai. Aí, quando falou Mordecai, Esté já ficou preocupada. E Esté sabia que quando a pessoa vestia aquelas roupas de saco, é porque estava realmente angustiada e triste. E ela queria saber o que estava acontecendo. Será que alguém morreu? Ela ficou pensando em mil coisas e não sabia de nada, mas sabia que ele estava na porta do palácio vestido com roupas de saco. Então Esté chamou um servo dela, pegou umas roupas e mandou entregar a Mordecai e disse: Olha, diga a Mordecai que troque aquelas roupas, bote essas roupas. Ela não sabia o que estava acontecendo, queria entender. E o servo foi até o encontro de Mordecai lá no palácio. Quando chegou, Mordecai estava lá com aquelas roupas de saco, né? E muito entristecido. E o servo foi entregar as roupas que Esther mandou. Mas Mordecai não quis vestir. Lógico, né, gente? A roupa não ia interferir em nada com aquilo que iria acontecer. Aí ia haver uma matança, muitas pessoas iam matar o povo judeu com inveja, com uma maldade grande por causa de Amã. Veja bem. E aí o servo volta para o palácio e com as roupas. E Esté olha e fala: por que você trouxe as roupas de volta? Por que não deu a Mordecai? E ele diz: Senhora, ele não quis receber. Ele não falou nada, ele só fica chorando e orando. Aí o coração de Esté ficou muito, muito aperreado e não sabia o que era. Então ela teve uma ideia. Ela pegou, mandou chamar um servo dela para falar com ele, porque nele ela confiava. O nome dele era Atá. E lá continuava, lá fora,
do palácio continuava Mardoqueu, com roupas de saco e chorando e angustiado, querendo falar com a rainha Esté, e não sabia como mandar um recado para ela. E aí ela chamou o seu servo, Atá, e disse: Atá, eu quero que você faça algo para mim. Estou sabendo que o povo judeu está sofrendo muito e chorando. E Mordecai está na frente do palácio. Eu quero que você vá perguntar a ele o que aconteceu. Atá sabia que Esté gostava muito de Mordecai, mas não sabia que os dois eram primos. Não sabia que ela era judia. E Atá, como servo fiel da rainha Esté, foi até fora do palácio e falar com Mardoqueu. E chegou lá, foi logo perguntando. Foi bem rápido, já, bem cansado. Ele, Mardoqueu, o que está acontecendo? A rainha Esté quer saber. E aí ele disse assim, aí ele contou toda a história do que tinha acontecido. Que Amã, por ele não se ajoelhar, porque eles, o povo judeu só se ajoelha perante Deus verdadeiro, aquele que criou o céu e a terra. Amã ficou com raiva e com o anel do rei, ele fez um pedido para que matasse todos os judeus quando chegasse na data certa. E aí ele pegou, deu uma cópia na mão de Atá do papel que estava falando sobre isso, sobre a morte, a matança de todos os judeus. E aí fosse lá, intercedesse a rainha Esté, para que a rainha Esté falasse com o rei Assuero para revogar essa lei, ou seja, para acabar com a lei. Então, Atã imediatamente vai, sobe e vai ao encontro da rainha Esté. E ela, me conte, Atã, o que aconteceu? E Atã conta tudo para ela, dizendo que Amã fez toda essa artimanha para matar o povo judeu, porque Mardoqueu não se ajoelha. E ela, muito angustiada, ele mostrou o papel para ela. Aqui está a rainha Esté, o papel falando sobre tudo isso, o mandato. E a rainha desesperou-se: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não posso ir ao rei Assuero, porque faz 30 dias que ele não me chama. Se alguém vai até o rei sem ser chamado, pode ser morto. O rei Assuero, ele tinha um cedro. E esse cedro, ele era como se fosse um cajado, bem bonito assim na mão. E esse cedro, ele poderia, se o rei não levantasse para a pessoa, quando a pessoa chegasse na presença dele, a pessoa poderia ser morto quando a pessoa chegasse na presença dele. Se ele abaixasse o cedro, era morte. Ele tinha que levantar o cedro para a pessoa ir até ele. E a rainha Esté poderia ser morta, porque ninguém poderia ir ao rei sem ser chamado. Aí a rainha Esté mandou o seu servo fiel dizer isso a Mordecai. E ele foi. Mordecai, a rainha Esté, está dizendo que faz 30 dias que o rei Assuero não chama ela. E que se ela for, pode ser morta. Porque o rei, se ele não levantar o cedro para ela, ela pode morrer. Aí Mordecai disse para ele: olha, diga para ela que veja o que ela pode fazer, porque ela sabe muito bem que se o povo morrer, ela corre risco. Porque ele sabia que também ela era o quê? Judia, ela era do povo judeu. E se houvesse a matança, ela poderia morrer também. E Atã volta de novo para a rainha Esté e conta para ela. E diz que, olha, ele disse que a senhora verificasse a maneira de falar com o rei, porque a senhora também corre o risco. Eu não sei o porquê ele disse isso, mas Esté sabia. E Esté pegou com o coração palpitando, com o coração muito, muito nervoso, disse: olha, volta para Mardoqueu. Diz a ele que levante o povo judeus em oração. Durante 3 dias eles orem sem parar, para interceder, que o Deus dele dê livramento a mim, para que eu possa falar com o rei Assuero. Durante 3 dias eles orem. E aí Atã volta de novo para Mordecai e conta para Mordecai o pedido que Esté fez. Ele ficou muito feliz e foi logo contando para o povo: olha, vamos orar durante 3 dias. Depois desses 3 dias, a rainha Esté vai falar com o Assuero para ver o que pode fazer pela gente. Eles tinham que orar 3 dias para que quando a rainha fosse falar com o rei, não fosse morta.
Porque qualquer pessoa, era qualquer pessoa, é porque era a mulher dele, não podia entrar na presença do rei sem ele chamar, entendeu? Aí ele ficou feliz e aí o povo foi orar. E a rainha Esté chamou suas servas e pediu para orarem com ela durante 3 dias também. Esté jejuou durante 3 dias, ficou sem comer, só tomando água, tá certo? E orando nesse período, pedindo a Deus para que quando ela fosse falar com o rei Assuero, ele ouvisse ela e que ela não morresse. Então, durante 3 dias, eles ficaram orando. E agora? Será que vai acontecer? Será que depois desses 3 dias o rei Assuero vai atender a rainha Esté? Será que ele vai pegar o cedro dele e vai levantar para que ela não seja morta? Será que a rainha Esté vai conseguir falar com ele e livrar o povo judeus, livrar Mordecai e livrar ela mesmo da morte? Será? E aí a gente vai ver essa historinha na próxima vez, tá certo? E aqui, ó, o menininho tá orando, tá certo? Ali a cruz e embaixo tem um cedro, tá vendo o cedro do rei? Muito bem, esse é o cedro do rei. E ele tem que estar lá, quando a rainha for falar com ele, o rei tem que levantar o cedro, porque se abaixar, ela morre. E o povo judeu todos vão morrer, todos irão morrer. Mas Deus não vai deixar acontecer, será, hein? O que é que vai acontecer nessa história? Vamos nos encontrar de novo na próxima semana para a gente ver o que é que vai acontecer. Deixa só a gente voltar para que a gente aqui, ó. Muito bem. Voltando aqui e dizendo para você que na próxima semana a gente se encontra, tá certo? Para a gente continuar a nossa história. Ó, aqui embaixo você responde só quando tiver certeza. Se tiver dúvida, você assiste o vídeo de novo, porque eu quero ver a sua nota bem legal, tá certo? Quero que você tire nota máxima, tá bom então? Posso contar com você? Muito bem. Então, deixa eu terminar aqui para que a gente possa terminar o nosso assunto, tá bom? Beijo!